Passaremos por provações? A paz do Senhor Jesus, que esse vídeo possa vir a alcançar o máximo de pessoas possível, assim como tocou muito no meu coração, que possa também tocar no coração dos irmãos e que venhamos todos nós a fazer uma reflexão em cima destas palavras. Por que passamos por provações? Eu tenho algo para dizer aos irmãos. Esperem por provações. Em Tiago 1,12 está escrito: bem-aventurado é aquele que nas aflições continua fiel, porque ao sair aprovado dessas aflições, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Que possamos meditar hoje, meus irmãos, nessa palavra. Será que iremos passar por provações? A maioria das denominações hoje em dia, as igrejas modernas, não estão acostumadas com as provações. Elas foram ensinadas que não passariam por provações. As igrejas modernas se acostumaram a viver uma vida de paz, de tranquilidade, prosperidade. E será que ao serem provadas elas resistiriam ou desanimariam? Como diz na palavra do Senhor, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Estes são verdadeiramente felizes, pois estes alcançarão a vitória e a salvação de suas almas. Mas, irmãos, o que nós vemos hoje em dia é que os cristãos estão mal acostumados. Os cultos só se referem a riquezas, ao bem-estar dos irmãos, à prosperidade, tomando a maior parte da mensagem nos púlpitos. O que podemos perceber é que, ao serem provados, eles não suportarão e abandonarão a fé, apostatarão da fé, pois a fé deles estava pautada na prosperidade e no bem-estar. As mensagens nas igrejas têm como prioridade de que os crentes têm que ter o melhor desta terra, mas a verdade é que nós temos que buscar o melhor de Deus para as nossas vidas. Quando passamos por provações, devemos glorificar a Deus, pois, como vemos, o nosso relacionamento, igreja com Cristo, é como um casamento e devemos ser fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Nós, como igreja de Cristo, estamos ligados a Ele como a noiva ao noivo. Isso é uma aliança. Aliança esta feita por Deus para nós, os gentios, que antes não éramos povo de Deus, éramos oliveira brava, mas hoje, enxertados na oliveira verdadeira, nos tornamos filhos de Deus ao aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Senhor Jesus, Filho do Deus eterno. Nós éramos aqueles a quem ninguém dava nada por nós, a quem ninguém atribuía nenhuma qualidade. Mas Deus nos encontrou e na sua misericórdia e na sua graça, Ele derramou sobre nós a sua unção e o seu Espírito Santo. Nos deu o seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Muitos hoje em dia procuram as igrejas por acharem que, sendo crentes evangélicos, eles receberão bênçãos, prosperidades, saúde. O que vemos é que muitos crentes não estão realmente preparados para viverem o Evangelho de Cristo, pois ao menor sofrimento,
a menor dificuldade, eles não suportam e largam a igreja. Vemos que é fácil se manter fiel quando tudo vai bem. Mas a verdade, meus irmãos, é que são nos momentos difíceis que vemos se estamos realmente firmes na fé. A promessa que Jesus nos fez foi de nos salvar, nos limpar e de nos dar a vida eterna, mas para aqueles que andassem no caminho estreito. Esse caminho para a salvação é estreito, é difícil, muitas vezes tem pedregulhos, que são as aflições, obstáculos, as dificuldades. Às vezes, no casamento, as dificuldades na vida financeira e às vezes na saúde. As dificuldades vêm para forjar o nosso caráter e nos fortalecer para guerrearmos, pois a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra principados e potestades, como podemos ver em Efésios 6,12. Não estamos aqui nesse mundo como igreja de Cristo para termos o melhor dessa terra, e sim para nos prepararmos para sermos sal e luz neste mundo, fazendo a diferença. Vemos que muitos irmãos não conseguem manter firme a sua fé e, ao se sentirem magoados, tristes na igreja onde congregam, se revoltam e vão procurar outra igreja, essa que atende às suas vontades. Mas se você, ao invés de se rebelar com a igreja e orar a Deus, se humilhar e aceitar com o coração contrito, Deus te dará alívio, e o que te afligia não afligirá mais. Pois, ao pedirmos a Deus em oração para Ele mudar aquele quadro, mover em seu favor e transformar a tristeza em alegria, Ele blindará os seus sentimentos. Aí sim, você passará pela provação e sairá aprovado dela. Pois senão, você será apenas um crente e não um cristão. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus nos diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas são as palavras ditas por Jesus. No mundo tereis aflições. E isso quer dizer que passaríamos pelas tribulações, pelas aflições, os vales, os desertos. E essas aflições vêm sobre todos nós, sobre os ricos, sobre os pobres, sobre o pequeno, o grande, o novo convertido e um ancião na igreja. Vem sobre todos nós, todos seremos provados. Em Atos 14, 22 está escrito: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ao ler esse texto e ao meditar nele, pergunto: quando somos afligidos? Quando somos contrariados? Ou quando somos atribulados? Irmãos, nós somos afligidos, contrariados e atribulados quando fazemos a vontade do nosso Deus que está nos céus, porque andamos na contramão do mundo e não somos aceitos por ele. No final do capítulo 14 de Atos 22, Paulo exorta os discípulos de Jesus a permanecerem na fé, mesmo passando por tribulações. Paulo, em Efésios 6,11, nos exorta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E no final, no verso 13, diz: para que possamos resistir
nos dias maus. Então, irmãos, no início desse vídeo, eu fiz uma pergunta. Passaremos por provações? Sim. Sim, meus irmãos, passaremos, mas podemos aprender com elas. E como está escrito no finalzinho do livro de Atos, capítulo 14, verso 22, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, irmãos, quando os dias maus chegarem, não sejamos como o mundo, que ficarão aterrorizados, correndo de um lado para o outro, e sim firmes e fortalecidos no Senhor, tomando para nós, nos revestindo das armaduras de Deus e guerreando como um verdadeiro guerreiro que não foge da luta. E Jesus, quando estava para ser preso, ele toca no ombro de Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas como nós podemos ver, logo a seguir, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 32, Jesus fala para Pedro: Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, irmãos, mesmo muitas vezes afligidos, não devemos deixar a nossa missão, que é pregar o Evangelho. Deus nos separou, nos preparou para pregarmos o Evangelho da salvação. Mas quem convence o homem do erro e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas aqueles que levam a mensagem de Deus. Irmãos, para estarmos firmes nos dias maus, nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. Temos que nos alimentar dela frequentemente para que possamos nos fortalecer e nos alimentar todos os dias. Orar com fervor. Devemos encontrar tempo para orarmos e nos relacionarmos com Deus, buscarmos com fervor os dons de Deus. E nos prepararmos, irmãos, para os dias maus. Quando Ele vier, que possamos estar firmes no Senhor, que possamos suportar. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem possa tocar no coração de cada um, que possamos fazer uma reflexão em nossas vidas, na nossa forma de adorar a Deus, na nossa forma de servir ao Senhor, que possamos tirar aquilo que não provém de Deus, que possamos nos fortalecer, nos revestirmos da armadura de Deus para termos forças contra os dias maus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.